Já foi descoberto qual o motivo do assassinato, da morte da jovem, caso seja confirmada a identidade? E também, em vários momentos, a família pedia celeridade na investigação. O que dificultou, de fato, o processo investigativo até encontrar o corpo até esse último feriado? Bom dia, muito obrigado. Primeiramente, respondendo sobre a celeridade. Desde o início, nós não cruzamos os braços. Infelizmente, a polícia trabalha com casos totalmente diversos. Cada crime é praticado de uma forma diferente, por pessoas diferentes, e a investigação ela é sempre específica. Claro que existem diligências rotineiras, mas a gente não tem como precisar em quanto tempo um caso vai ser elucidado. Infelizmente, esse caso demorou mais do que o normal, né, nas palavras da família. E uma das coisas que dificultou, com certeza, foi a forma com que o corpo foi ocultado. Porque até como a doutora Rosana falou, ele estava em uma fossa, não era um local de fácil acesso, a gente tinha toda uma região de mata ali, em Guaxuma e Garça Torta, para que a gente pudesse averiguar essa informação. Não houve, até o momento, né, da investigação, uma testemunha ocular, né, identificada para que a gente pudesse fazer uma busca em um local específico. Então, desde o início, nós estávamos nos empenhando para fazer essas buscas, inclusive com cães farejadores, com o auxílio do Corpo de Bombeiros, com indicações de todas as informações que nós tivemos. E era uma fossa que estava localizada em um sítio em área de mata. Ela estava com a tampa de cimento, era uma tampa bem pesada. Depois da remoção dessa tampa, inclusive pelo Corpo de Bombeiros, foi verificado que tinha uma quantidade de terra também para poder camuflar. Em cima da tampa dessa fossa havia folhagens cobrindo. Então, provavelmente, mesmo que a gente estivesse ali com cães farejadores, nós não conseguiríamos, né, localizar de imediato. E tinha outras diligências também que nós precisávamos fazer e que a gente tem um momento oportuno de divulgar, para que não atrapalhasse as investigações. E ainda bem que nós conseguimos localizar. Claro que não é o desfecho que nós queremos, né? Inclusive, a família sempre tem uma ponta de esperança, tinha uma ponta de esperança de localizar a Ana Beatriz ainda com vida. Infelizmente, não foi o que aconteceu. E em relação à motivação, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de que a Ana Beatriz estivesse grávida do suspeito. E aí houve essa informação, esse boato, mas que já foi descartada, né? Em conversa com a doutora Rosana, inclusive, nós pedimos de imediato que fosse examinado e não foi verificado nenhum indício de gestação. Mas o que nós acreditamos é que pode ser que a vítima tenha simulado uma gravidez e, ao contar ao suspeito, né, ele pode ter se desesperado diante daquela notícia e acabou resolvendo dar fim à vida dela, né, tendo em vista que ele tinha já a família dele, né, uma esposa, 3 filhos. Então, isso provavelmente pode ter sido a motivação. Bom dia, delegada. O Adson Correia, da TV Ponta Verde. Estamos ao vivo para toda Alagoas. Eu tenho uma pergunta para a senhora e também para a Rosana Coutinho. Delegada, vocês tiveram acesso às conversas através do WhatsApp. Ela não comentou em momento nenhum que estava supostamente grávida, já que a linha da polícia, nesse primeiro momento apresentada, é que ela estaria grávida ou tivesse criado essa versão para se afastar desse homem. O que é que diz as conversas do WhatsApp? E a outra pergunta é sobre a prisão temporária. A polícia já tem elementos suficientes para pedir a prisão preventiva do trem, do homem que mantinha relacionamentos com essa garota de 15 anos? E a outra pergunta para a Rosana é quanto tempo leva para poder fazer a questão para a liberação do corpo? São essas duas perguntas que eu tenho no momento. Bom, nessas conversas do WhatsApp, nós não verificamos a Ana Beatriz falando que estaria grávida. Mas em conversas com estudantes do IFAL, que estudavam com ela, algumas adolescentes relataram que ela chegou a dizer que estaria grávida, que estava feliz,
até possivelmente teria dito que já sabia o sexo do bebê. Porém, quando conversamos com a família dela, ninguém tinha conhecimento desse fato. Inclusive, solicitamos relatórios de atendimento em unidades de saúde, que ela pudesse ter dado entrada, para que a gente verificasse se havia indícios ali de uma gestação. Só que isso não foi confirmado. Então, nós trabalhamos com a hipótese de que ela pode ter simulado realmente uma gestação. Então, exatamente corroborando as palavras da doutora Thalita, durante a necrópsia foi verificado se existia uma gravidez. E nem assim, a ponto de saber qual é o sexo, teria que estar já num estágio avançado, e não havia. E quanto ao prazo de liberação, nós só podemos liberar quando o corpo estiver identificado, cientificamente identificado, né? Sabendo que o corpo é daquela pessoa. E nós estamos dando total prioridade ao exame. Hoje ainda vamos receber o material do IML e essa semana, até o final da semana, devemos ter o resultado. A gente continua aqui, a imprensa com as perguntas agora, para justamente saber sobre outros questionamentos que não foram esclarecidos. Depoimento e sobre o homem também que teve o caso extraconjugal com ela. Esse suspeito é a mesma pessoa que mantinha um caso com a Ana Beatriz. E nós pretendemos ouvi-lo novamente, né, até para que a gente possa obter mais informações acerca da ocultação do cadáver, acerca da dinâmica do crime, e a gente consiga finalmente fechar essa investigação, até porque nós não descartamos a participação de uma outra pessoa, tanto na execução quanto na ocultação do cadáver. Tendo em vista que a gente ainda não sabe a causa mortis, nós estamos aguardando a análise do IML, para que a gente possa definir como esse crime foi realmente praticado.